A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Quero convidar você para dar o seu like. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá certo? A dinâmica que nós vamos trabalhar com ela esta semana, nós vamos precisar usar uma imagem cujo link para que você possa baixar esta imagem vai estar logo abaixo na descrição do vídeo, tá certo? Então você pode ir logo abaixo na descrição do vídeo e baixar a imagem para que você possa utilizar no seu ensino da Bíblia. Bom, antes de falarmos da nossa dinâmica, nós gostaríamos de dar algumas dicas para você que é professor de escola bíblica dominical, para você que trabalha com o ensino da palavra de Deus, principalmente usando métodos de ensino, porque muitas pessoas não sabem diferenciar a questão do método de ensino e método de aprendizagem. Há uma diferença entre um e outro. Quem trabalha com método de ensino precisa estar consciente de que no método de ensino o personagem principal que vai trabalhar é o professor. Ele vai usar métodos para fazer com que o seu aluno seja alcançado. Já no método de aprendizagem, o personagem principal é o aluno. Tá? Então tudo que vai ser usado é para que o aluno trabalhe e não o professor. Tá? Então é muito importante você estar consciente disso. Método de ensino é o professor quem trabalha. Então ele começa a trabalhar, fazer uma dinâmica, mostrar algumas coisas visuais para alcançar o seu aluno. Método de aprendizagem é o aluno que vai fazer algo. Por exemplo, Jesus usou esse método chamado método de ensino e aprendizagem ao mesmo tempo. Quando ele mandou os seus discípulos ir até o rio, pescar um peixe, pegar uma moeda e pagar um imposto. Então quem foi que foi para o rio? Quem foi que pescou o peixe? Quem foi que pegou a moeda? Então isso é um método de aprendizagem. Então o método de aprendizagem é o aluno que trabalha. Você pode trabalhar de várias formas, né? Colocando ele para fazer atividades, né? Por exemplo, quando eu fazia meu ensino médio, que eu já terminei depois dos 30 anos de idade, os professores faziam muito um método de aprendizagem, que é o chamado seminário, onde os professores passavam atividade, um trabalho, o aluno ia pesquisar todo aquele trabalho e depois ia apresentar em sala de aula. Isso é um método de aprendizagem, onde quem vai trabalhar não é o professor, e sim o aluno. Você pode fazer método, por exemplo, de pesquisa, isso é um método de aprendizagem, onde quem vai trabalhar é o aluno, é ele que vai pesquisar, é ele que vai buscar informação, entendeu? Então a diferença entre método de ensino e método de aprendizagem é essa. Método de ensino, o professor é quem trabalha, o professor é quem faz a coisa. Método de aprendizagem, quem faz tudo é o aluno é quem trabalha, tá certo? Muito bem, então hoje nós vamos trabalhar com uma dinâmica bem interessante chamada ractismo espiritual. Ractismo espiritual. Nesta dinâmica você vai trabalhar para poder conscientizar os seus alunos a respeito do estudo da Bíblia, conscientizar ele da importância do estudo da Bíblia para o seu crescimento espiritual. O ractismo, primeiro do que tudo, é importante a gente conhecer sobre isso, e no link que eu vou deixar logo abaixo, ele não apenas vai mostrar uma imagem sobre o ractismo, mas também vai mostrar um artigo bem interessante sobre este assunto, para que você possa pesquisar sobre o assunto e falar de uma forma com mais precisão, com um conhecimento melhor. Então, o ractismo, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas é uma doença que surge durante o período da infância para prejudicar o desenvolvimento dos ossos da criança. E ela torna os ossos da criança mais fracos e pode causar até deformidades dos ossos, tá? Então, observe essa imagem que nós estamos colocando aqui no nosso vídeo e você vai ter uma ideia mais ou menos de como acontece isso. Então nessa imagem que vocês estão vendo, vocês podem perceber que aqui uma pessoa com ractismo, tá? Nós fizemos um corte
somente você vendo da cintura para baixo, devido à questão do YouTube, né? Para não mostrar a imagem de criança e acabar o nosso vídeo sendo prejudicado. Então você só está vendo da cintura para baixo, tá certo? O que é que acontece com a criança que tem problema de raquitismo? Então ela se torna uma criança com ossos fracos e começa a ter deficiência até mesmo nas pernas. Tá? E o que é que causa isso? O raquitismo. Para que você chegue a uma conclusão e depois faça uma aplicação a respeito da questão do crescimento espiritual através da leitura da Bíblia. Bom, a causa principal do raquitismo é a falta de vitamina D e do cálcio, principalmente isso. Existem outras faltas também no ser humano de deficiência, mas a principal é vitamina D e cálcio. Tá? Aí você já pode fazer uma aplicação. Vitamina D, você aplicar com quem? Deus. Né? Deus. Então, a partir do momento em que o cristão ele não se alimenta da Bíblia, ele não lê a Bíblia, ele não estuda a Bíblia, ele está deixando de se alimentar com essa vitamina D, que é Deus. Está deixando de se alimentar de Deus. Entendeu? Então, quais são os sintomas das pessoas que têm problema de raquitismo? Bom, os sintomas são vários, mas tem 3 que podemos considerar como principais. Dores musculares, retardamento do crescimento e fraqueza. A criança fica cansada facilmente. Então isso aqui também já dá para aplicar no lado espiritual, na sua dinâmica, né? O retardamento no crescimento. Então a pessoa que deixa de ler a Bíblia e se alimentar de Deus, ele tem retardamento no seu crescimento espiritual. Por que muitos crentes não crescem? Porque muitos crentes, você vê, ele tem às vezes mais de 10 anos de crente e tem um retardamento no crescimento espiritual. Porque ele não se alimenta da Bíblia. Ele não gosta de ler, de estudar a palavra de Deus. Né? Do mesmo jeito também, o raquitismo ele causa fraqueza, cansaço. A criança se cansa facilmente. Assim também acontece na vida espiritual do cristão que não lê a palavra, que não estuda a palavra. Ele fica fraco. Né? Um cristão sem firmeza espiritual. Então, talvez alguém pergunte, e agora? O que é que eu devo fazer? Né? Durante o período da dinâmica, que ele descobriu que tem raquitismo espiritual. Não lê Bíblia, não estuda a palavra, não cresce espiritualmente. E agora? A vida dele acabou? Será que ele está perdido? Não. Existe o tratamento para quem tem problema de raquitismo. E qual é o tratamento para quem tem problema de raquitismo? Bom, o raquitismo, ele pode acontecer o tratamento através da reposição de vitamina D, que normalmente é feita pelo consumo de suplementos, não é? E também pode ser feito uma boa dieta rica em cálcio, em vitaminas. Além disso, também o banho de sol, né? De forma natural, durante 15 minutos no sol, auxilia na reposição da vitamina D. Então, o cristão também, que está com esse problema de raquitismo espiritual, que ele descobriu durante essa dinâmica, que ele tem problema de raquitismo espiritual, não se alimenta da Bíblia, não pega a palavra de Deus para se alimentar diariamente, né? Então, ele tem problema de raquitismo espiritual. E o que é que ele deve fazer? Reposição de vitamina D. De que forma é feita essa reposição? Voltar a ler a Bíblia, voltar a estudar a palavra de Deus. Então o cristão que ele tem esse problema, ele deve ler a Bíblia, pelo menos algum período do dia, né? Alguns capítulos por dia. Então ele precisa de um tempo para estudar a palavra. Então o professor, ciente desse problema no seu aluno, ele precisa conscientizar ele de que ele precisa tirar um tempo para estudar a palavra de Deus e para crescer na vida espiritual. Então ele lê pelo menos 3 capítulos por dia. Se ele fizer isso, durante um ano ele vai ler toda a Bíblia. A cada ano ele vai ler a Bíblia todinha. Só basta 3 capítulos por dia. Tá certo? Então esta é a nossa dinâmica, onde você trabalhou com a questão do raquitismo, com a imagem, né? Então esse foi um método de ensino,
mas ao mesmo tempo você trabalhou com método de aprendizagem. Como? Incentivando o seu aluno a ler a Bíblia, a estudar a palavra, lendo pelo menos 3 capítulos por dia. Então esse é o papel dele, onde ele vai aprender e crescer na sua vida espiritual. Tá bom? Que Deus abençoe e eu espero que essa dinâmica ajude você no ensino da palavra de Deus.